Na porção que a gente está lendo, a gente vê que José interpreta o sonho de alguns prisioneiros e num dos momentos ele pede que um prisioneiro lembre dele quando ele fosse apresentado ao faraó, no sentido de ajudar ele, né, para tirar ele da prisão. Mas isso não acontece e você vai ver por quê. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana, continuando a ler a porção de Miquetes, vamos focar nos parágrafos de 7 a 9 do Zohar. Nessa porção o Zohar está falando bastante sobre o lado negativo, a Sitra Achra, né? E uma das coisas que a Sitra Achra faz, a gente falou que é o fim, né? E a escuridão, a gente falou em outro vídeo, e hoje a gente vai ver que também é o esquecimento. Quando a gente não lembra de alguma coisa, quando a nossa memória não está muito boa, isso é, para Kabbalah, um sinal de que o lado negativo está muito forte ou está atacando. Então, quando o José, por exemplo, ele está lá na prisão, né? Ele pede para o ministro das bebidas do faraó que lembre dele, porque ele faz um prognóstico, né, através do sonho e fala assim, olha, você vai ser salvo, você vai ser tirado da prisão. Então, quando você voltar ao seu cargo, lembra de mim. Fala de mim para o faraó para que ele possa me tirar daqui da prisão. Bom, no nível literal, os sábios dizem que o José aqui teve um erro no sentido de fé, né? Ele não acreditou em Deus, ele não teve a confiança suficiente e ele pediu para um humano ajudá-lo, né? Ele pediu para um humano interceder a favor dele. E esse teria sido um dos erros dele no nível literal. No nível mais místico, no nível mais cabalístico, o que aconteceu é um pouco diferente. A gente já viu que o faraó é uma energia ligada ao outro lado, a Sitra Achra. Então, quando ele pediu para que o ministro das bebidas lembrasse dele frente ao faraó, ele pediu algo impossível. O domínio do faraó é, por definição, um domínio onde não há lembrança, onde há esquecimento, né? Então, no lado negativo, no lado da Sitra Achra, no lado que o faraó representa, não tem como se lembrar. Não tem como alguém lembrar de José. Então ele está pedindo literalmente uma coisa impossível, né? Essa é a questão. Agora, se a gente for mais a fundo, tem duas lições que a gente pode tirar daqui. A palavra em hebraico, lembrar, é zahor. E aparece, aliás, bastante na Bíblia. Por exemplo, inclusive pede um dos mandamentos que a gente lembre e guarde o Shabat, né? Zahor veshamor et yom Shabbat. A palavra zahor, ela vem da mesma raiz de zahar, que é masculino ou macho. Na árvore da vida, quem é o masculino por excelência? Seirampim. Então a gente tem, arquetipicamente falando, Chokhmah é um pai, é chamado de pai, Binah é chamado de mãe, Seirampim, as 6 Sfirot que a gente já mencionou várias vezes, são o filho, e Malchut é a filha. Então quando a gente fala de Zahar, de masculino, ou a gente está falando de Chokhmah, ou a gente está falando de Seirampim. E então, para Kabbalah, é desses dois lados que vem, por exemplo, a nossa lembrança, né? A palavra lembrar está ligada a Seirampim e Chokhmah. Quando tem algum negativo interferindo, a gente está sem conexão com Seirampim e sem conexão com Chokhmah. E agora, a segunda lição mais interessante que a gente pode ver é a seguinte. José incorreu num erro, não no ponto de vista literal que a gente mencionou, mas num erro na formulação das suas palavras, na lógica. E é um erro que hoje a gente conhece muito pela psicologia. Vou dar um exemplo que vai ficar bem claro. Quando eu te digo o seguinte, não pense em um elefante. Qual é a primeira coisa que você fez? Pensou num elefante, né? Quando eu digo para você, não pense num macaco. Não tem como você fazer isso. Você pensa no macaco. Isso acontece porque a linguística explica. O nosso cérebro não processa o operador não, né? Quando a gente está pensando em termos negativos, quando a gente está pensando no termo não, o que o nosso cérebro faz? Ele pega o positivo e aí elimina, mas ele não consegue conceber o não. Então, se eu falar para você não pensar no elefante, o que seu cérebro faz? Ele pensa no elefante e aí apaga o elefante da memória. Se eu falo não pense no macaco, ele pensa no macaco e tira o macaco da memória. Mas não existe já o processo de não pensar no elefante e não pensar no macaco. Então, a gente está vendo aí como o nosso cérebro funciona conectado de novo, no sentido da luz. Ele não tem o processo de não, que seria ligado a Sitra Achra, ao esquecer.
Bom, e o que isso significa? A gente podia falar disso em, né, várias coisas onde isso se aplica, mas, por exemplo, uma coisa que muitos erram, pais com filhos na educação. A gente sabe pela Kabbalah, e hoje a psicologia corrobora, que não é interessante você dar ordens negativas para os seus filhos, porque no fundo você está incitando o seu filho a fazer aquilo. Então um exemplo muito claro, você fala para o seu filho, não sobe aí, né? Ou não toca, sei lá, em tal lugar, não come doce. Para você falar para o seu filho não come doce, ele tem que pensar em comer doce e depois processar o não. E a gente sabe como é criança, ele não vai processar o não, né? Ele vai processar, claro, a primeira parte do comer doce, e você no fundo está até incentivando então que ele coma. É muito mais interessante que os pais, por exemplo, comecem a dar ordens positivas, né? No sentido, desce daí. Em vez de não suba aí, né? Desce daí. Então, em vez de não toque, falar, sei lá, cuidado com a mão, né? Cuidado onde você toca, mas não usar as partes negativas da frase, porque isso está ligado ao outro lado, está ligado ao faraó, está ligado ao esquecimento, e o nosso cérebro simplesmente não computa desse modo. Resumo da história, é por isso que o José passa ainda mais um tempo na prisão, né, até ser chamado pelo faraó, depois de 2 anos dele ter o sonho das vacas gordas, das vacas magras, porque ele trabalhou mal a energia negativa. Ele não soube lidar, ele pediu coisas impossíveis do ponto de vista espiritual, no ponto de vista literal mesmo, né, ele não confiou em Deus, e aí como castigo, digamos assim, ou como efeito dos seus atos, ele teve que ficar mais um tempo na prisão, até que o faraó sonhasse e alguém se lembrasse que ele está lá na prisão e sabe interpretar sonhos. Um bom dia a todos.